Para entrevistar o deputado Alberto Goldman, nós convidamos José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde, Sérgio Lírio, editor da revista Carta Capital, Ana Carvalho, subeditora da Editoria Brasil, da revista Isto É, Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura, Getúlio Bittencourt, diretor de redação do jornal Diário Comércio e Indústria e do site Panorama Brasil, e Leandro Loyola, repórter da revista Época. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Para você participar do programa, anote aí, por favor, o telefone 0 operadora 11 3252 6525. 0 operadora 11 3252 6525. O nosso fax é o 0 operadora 11 3874 3454. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, deputado. Boa noite, Paulo. Eu queria pedir a sua opinião mais como um analista político do que como líder da oposição, se é que é possível fazer isso. O senhor acha que essa situação do presidente da Câmara pode se sustentar? Porque não há nada que o leve a apear do poder por vontade própria, pelo que ele deixou claro já, e ele diz que não há prova nenhuma de tudo aquilo que se falou em relação a ele. Eu acho que por horas e por dias isso é possível. Por muito tempo, não. Ele perdeu totalmente a autoridade política e moral. Não há necessidade de uma prova escrita, até porque propina, que eu conheça, nunca tem prova. Você não tem pagamento em propina em cheque, contra em recibo. DOC, contra recibo, não tem nada disso. Uma nota fiscal. Até parece que existe um tal cheque que inadvertidamente alguém pagou desta forma. Mas nós temos já os testemunhos das pessoas que, não só do dono do restaurante, Dos funcionários? Que também não teria interesse nenhum em fazer esse tipo de denúncia. O que ele ganha com isso? Nada. Mas do gerente administrativo e de 3 funcionários que foram os que foram transportar, levaram os envelopes, transportaram dinheiro, entregaram dinheiro. Isso já está configurado, inclusive, na Polícia Federal. Deputado, Eles são elementos de prova tão importantes quanto qualquer outro documento. eu queria lhe perguntar uma coisa. O senhor tem dito que esperava que o partido do presidente da República, o Partido dos Trabalhadores, também assinasse esse pedido de processo contra o deputado Severino Cavalcante. Mas o presidente Lula, não sei se o senhor se recorda, quando os americanos pareciam estar querendo desestabilizar o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele disse que não podia ajudar isso, porque se o Hugo Chávez cai, ele, Lula, cairia em seguida. O senhor não acha que pode haver o risco, do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, que se cai o Severino Cavalcante, quem vai ser o próximo? Poderia ser o Lula? Não, eu acho que não, porque são 2 fatos que não se misturam na realidade. Claro que nós estamos vivendo num momento em que o foco se deslocou para o Congresso e para o tal do mensalinho do Severino. Mas se dá um nome parecido, porque nós falamos mensalinho, porque estávamos falando mensalão durante 3 meses, a gente está falando mensalão. Mas, na realidade, o foco da grande corrupção montada nesse país, essa quadrilha que foi montada a nível do governo federal, onde o centro de comando passou a ser um partido político, a direção de um partido político, o PT, comandou isso daqui. Esse fato, que é o que vem sendo investigado pelas CPIs, ele não tem nada a ver com o episódio do Severino. O negócio do Severino é uma coisa absolutamente separada. Deputado, como é que fica, por exemplo, a sessão de quarta-feira? A Câmara vai discutir, começar a caçar o deputado Roberto Jefferson, tendo na sua presidência o operador do mensalinho. Nós não temos formalmente, ele é o presidente da Câmara até que deixe de ser presidente. Não tem como evitar isso daqui. Nós poderíamos até criar uma situação de constrangimento, e vamos criar situações de constrangimento, mas não há como afastá-lo da presidência. Se nós levarmos a coisa muito longe, nós podemos até inviabilizar a sessão, mas nós não queremos inviabilizar a sessão. Nem essa sessão, que pode vir a cassação do Roberto Jefferson, nem queremos inviabilizar as próximas sessões, seja das comissões, seja do plenário, seja das investigações. Então nós precisamos tomar o cuidado, temos que pressionar
para que o Severino Cavalcante deixe a presidência, porque ele perdeu condição de presidir a Câmara dos Deputados, perdeu autoridade para isso. Mas como é que pressiona? Pressionar mas, ao mesmo tempo, garantir que o restante funcione. Mas é uma brigadura, né? Como é que a gente... Como é que pressiona? Como é que pressiona? Eu acho que a única pressão nós temos, a Câmara vai exercer pressão por todas as formas, agregando os partidos políticos. Nós somos ainda apenas alguns partidos políticos que estamos decididamente dispostos a tirar o Severino Cavalcante da presidência. Mas a sociedade vai pressionar. Deputado, a sociedade já está pressionando. Getúlio Bittencourt levantou uma hipótese de uma razão que o presidente poderia ter para não querer mexer em determinados casos de marimbondo, não é isso? Exatamente. Agora, hoje à tarde, o líder do PT, Henrique Fontana, declarou que iria assinar o requerimento com os outros partidos. E o próprio deputado Fernando Gabeira disse que ficariam de fora apenas os chamados 3 porquinhos, né, que seria o PT, o PL e o PTB, não é isso? Mas agora à noite, depois de uma reunião da bancada do PT, decidiu-se que o PT não vai assinar mais esse requerimento e todas as informações que nós tivemos agora no começo da noite é de que havia uma pressão do próprio Palácio do Planalto para que não se assinasse. Como é que o senhor interpreta isso e qual o prejuízo que existe numa luta complicada como essa da ausência do PT? Eu tenho imensa dificuldade de interpretar o governo Lula, interpretar as ações dos seus coordenadores políticos. Eu não consigo entender também. Porque hoje de manhã eu conversei com o Tarso Genro, que é o presidente do partido, o presidente do PT, e ele me disse, olha, o Henrique Fontana está declarando agora, e realmente depois saiu nos sites, que o PT vai assinar a representação, que é o que nós queríamos. Por quê? Porque nós não queremos que isso seja uma luta de oposição contra a situação, de oposição contra o governo. Não é essa a questão que está nos dividindo agora. Nesse momento é a luta do bem contra o mal. A luta de aqueles que querem um Congresso, uma Câmara, readquirindo a sua legitimidade, a sua dignidade, contra aqueles que mancharam, que macularam, que estão maculando. Então, nós esperávamos que o PT realmente entrasse nisso e hoje de manhã, até agora há pouco, ainda vi agora há poucos minutos atrás declarações do Henrique Fontana, líder do PT, dizendo que o PT assinaria. Minutos depois, parece que em reunião de bancada do PT, houve uma mudança de posição. Não sei se por pressão do Palácio, não sei se por pressão das correntes internas. Tem muita gente lá no PT que está... Quem seriam essas pessoas, essas correntes internas que ela aponta? Eu não queria, talvez, transformar o Zé Dirceu num demônio. Hoje virou um demônio nacional, eu não sei. Mas as pessoas ligadas ao Zé Dirceu, eu já vi declarações delas hoje, contrárias a que se entrasse com essa representação. Como nós já vimos no PT o próprio Zé Dirceu e o Tarso entrarem em choque, o Tarso dizer, se você ficar, eu saio, e ele ficou, e o Tarso sai, né? A vitória é do Zé Dirceu, o Zé Dirceu continua sendo o comandante do PT. Qual seria o interesse dele em defender a permanência do Severino? Só uma questão aqui. Se o Severino sair e se trocar por um outro presidente, vamos dizer assim, que recupere um pouco a legitimidade da Câmara, como o senhor diz, isso não abre caminho, não facilita para a oposição trabalhar ou ir mais firme em cima do presidente e trabalhar pelo impeachment? Seria se nós tivéssemos essa disposição, mas até nos contatos, no final da semana passada e desse início de semana, eu tinha conversado com o presidente do PT, o Tarso Genro, no seguinte sentido: vamos estabelecer apenas uma condição, ou seja, vamos começar a conversar na substituição um presidente que não imponha nenhuma condição. Quer dizer, começamos a conversar sobre quem vai ser o presidente sem prévias condições. Significa que pode ser alguém do PT, pode ser alguém de outro partido qualquer. O importante é que essa pessoa possa ter uma posição de equilíbrio na condução da Câmara, uma posição consensual, aceito consensualmente, que possa recuperar a dignidade do Poder Legislativo, que possa fazer com que as coisas andem no Congresso, sejam votadas e que possam garantir que as investigações tenham os resultados que tenham que ter. Então, havia um acordo de procedimento e é perfeitamente impossível encontrar um nome para isso. Nós não queremos ganhar o jogo agora. A oposição quer ganhar o jogo no final do ano que vem, na eleição, no processo eleitoral. Não adianta ganhar o jogo agora, ter agora um presidente. Para quê? Nós, do PSDB, precisamos ter um presidente da Câmara agora. Qual seria o benefício?
Não é coerente isso. E um presidente da República, isso significa, por exemplo, não vamos fazer nenhuma tentativa de impeachment contra o presidente, porque se ele for embora agora é ruim para o PSDB. É melhor ter um presidente ruim, um pato manco, que fique lá. Isso vai tornar mais forte o candidato do PSDB? Ninguém segura isso, ninguém segura isso. Se em algum momento você tiver um elemento concreto, forte, para pedir o impeachment do presidente, ele vai ser pedido. Seja agora, seja em dezembro, seja em janeiro, fevereiro. Isso é um processo dinâmico que ninguém segura. No momento em que se define, no momento que a sociedade... E quem faz o impeachment não é o Congresso. O Congresso apenas decreta e assina embaixo. Quem faz o impeachment é a sociedade, como fez com o Collor. O Congresso vem depois. Ele apenas realiza juridicamente aquilo que a sociedade está querendo. Então, por que isso não ocorre? Não é só porque você não tem um elemento para marcar o Lula como responsável por tudo isso que está aí. E é claro que ele é responsável por tudo isso que está aí. Independentemente se ele sabia ou não sabia, se estavam pagando mensalão, mensalinho, o que seja. Mas ele é o responsável, porque ele é o presidente da República, num regime presidencialista, ele é o responsável. Mas é porque a sociedade não deseja esse tipo de ação sobre o Lula, não deseja o seu afastamento, não deseja o seu impeachment. No momento em que a sociedade desejar, se isso acontecer, nós vamos fazer. Mas se o Severino está na presidência da Câmara, desmoralizado como está, desmoralizando a Câmara, é muito mais difícil, mesmo havendo uma grande mobilização popular, que um processo como esse, um eventual processo de impeachment prospere. Pelo menos essa é a leitura que se pode fazer da conjuntura que o PT justifica agora ao se recusar a representar contra o Severino. É a única explicação que pode ser dada, é que o Severino é melhor porque o Severino desmoraliza, porque o próprio Lula tem dito constantemente que a crise é do Congresso, mas não é do governo. Mas é que eu não entendo. Será que o Lula quer que a imagem dele fique associada ao Severino Cavalcante? Eu fico realmente pasmo diante disso. Será que o PT quer que a sua imagem fique associada àquele bando que está em alguns partidos que eles ampliaram, que eles incharam, cujos membros principais, presidentes e líderes, estão hoje sujeitos à cassação do mandato? Para mim é difícil entender isso. Agora, o PT se associou ao Roberto Jefferson. O Lula falou que daria um cheque em branco para o Roberto Jefferson. Mas era um outro a diferença momento. do Roberto Jefferson do Severino é muito pequena. Não, mas era um outro momento, era um momento de negociação política em que você podia admitir isso. Hoje não. Hoje essas pessoas são escrachadas. Mas não foi o Severino Cavalcante foi muito enganado ou foi a oposição que o elegeu? O senhor já disse em várias entrevistas que o senhor não votou. Mas boa parte da bancada do PSDB deve ter votado, porque eu não imagino que foi o PT que elegeu. Com a articulação do presidente Fernando Henrique, né? Elegeu senão ele não teria ganho. Você não acha um que votou nele. Eu pelo bateu os 300 votos. A oposição se arrepende de ter ele voto do PT também. Tanto não votei. Um de cada vez, um de cada vez. Agora, o Jornal da Cultura, o Heródoto Barbeiro havia pedido para que se fizesse essa pergunta, eu me comprometi a fazer, então está feita essa pergunta. Há uma dor de consciência na oposição por esse... Eu, desde o primeiro momento, desde o dia da eleição, o Severino sabe que eu não votei nele, o Luiz Eduardo sabe que eu votei nele, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Tanto é que eu me manifestei na reunião da bancada, quando foi se discutir o segundo turno. Porque no primeiro turno, a grande maioria da bancada do PSDB apoiou o nome do Luiz Eduardo. Era a opinião das lideranças maiores, do Serra, do Geraldo, do Aécio, do Lúcio Alcântara, enfim, dos governadores. Mas é uma notícia que o Fernando Henrique trabalhou pelo Severino. Não é verdade, não. O Fernando Henrique ligou para mim e disse o seguinte: eu acho que no primeiro turno o melhor seria o apoio ao Aleluia, porque o Aleluia é do PFL, nós temos uma aliança antiga com o PFL, seria importante que nós pudéssemos apoiar o Aleluia no primeiro turno. Eu expliquei para ele por que não era possível isso. Porque o Aleluia saiu sozinho, isolado como um candidato, sem nenhuma articulação conosco, e quando ele saiu candidato, nós já tínhamos avançado na negociação com o Luiz Eduardo Magalhães, em torno daquela linha da proporção. Desculpem, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo Luiz Eduardo Greenhalgh. É isso. No sentido do apoio, da articulação com ele. Eu disse isso ao Fernando Henrique quando ele me ligou. E ele entendeu. Falou, não dá para fazer mais isso agora. O Borrauser veio falar comigo sobre isso. Eu disse, olha,
O presidente Fernando Henrique conversou comigo e disse a mesma coisa, não é mais possível isso, a nossa posição já avançou na direção do Luiz Eduardo Grünwald. Agora é bom que se diga... No primeiro turno se deu, agora o segundo turno foi um fato inusitado. Aí o PT votou também, porque 301 Mas votos... Mas responsabilidade por isso é do 301 votos? É do PT. Por quê? Por quê? Porque o PT... como é que o PT escolheu o Luiz Eduardo? Quem escolheu? Quem escolheu? Tem um pequeno núcleozinho do PT que escolhe. Era o Zé Dirceu e mais alguns agregados, muito poucos. Esse pequeno núcleo manda na corrente articulação, que é a corrente principal dentro do PT. O PT é cheio de correntes. Essa é a corrente principal do Lula. Corrente articulação. Essa corrente é esse grupinho que manda. Essa articulação comanda o chamado campo majoritário, porque é a articulação somada com alguns outros pequenos também, pequenas correntes, que dá o chamado campo majoritário. Esse campo majoritário que faz até convenção e eleição, como se fosse um partido político, esse campo majoritário comanda o PT, que aí é o campo majoritário mais as correntes de esquerda, chamada esquerda, que comanda o PT. Aí o PT quer comandar as alianças que tem no Congresso, que é IPP, PTB, PL. Ou seja, você sai de um grupinho de meia dúzia e transforma o Luiz Eduardo Grünwald num candidato desse conjuntão enorme. Não deu certo, isso não pode dar certo. Mas aí vocês também, Agora, vocês também, no segundo turno, nesse vamos terminar. No segundo turno, a maioria da nossa bancada apoiou o Severino Cavalcante. Não foi todo mundo. Não, mas o Serra, por exemplo, que é um líder importante do partido, o Serra se posicionou sempre muito claramente a favor do Luiz Eduardo Grünwald. E é bom que se diga que, do ponto de vista do mensalinho, talvez o Luiz Eduardo não tivesse criado um problema semelhante ao do Severino. Todos eles. Mas em relação à pizza, porque está todo mundo esquecendo a pizza, né? Em relação à pizza que o Severino quer servir, o Luiz Eduardo Grünwald seria um garçom também da maior eficiência, porque faria todo o serviço que o Zé Dirceu exigisse dele. Então é bom que você esclareça isso. E o Vigílio Guimarães, que era a opção do PT, foi o homem que apresentou o delúbio ao Marco Valério, tá certo? Então, não é por aí também, né? Deputado, é preciso que te diga o seguinte, a reação, por que houve essa reação no segundo turno? Foi uma irracionalidade. Hoje muitos que votaram reconhecem uma irracionalidade. Nós passamos 8 anos sendo violentamente agredidos pela oposição da época, que era o PT. Mas agredidos em todos os sentidos, não é só no sentido político. Éramos vendilhões da pátria, entregávamos o Brasil ao imperialismo, éramos vendidos ao capital financeiro internacional, nacional e internacional, éramos eticamente condenáveis. Tudo que se fazia, qualquer coisa que acontecia, um bando de ladrão, é tudo isso. E complementou próximas eleições, vocês lembram da campanha eleitoral feita pelo PT, com a CUT e a igreja apoiando, com cartazes nossos, com fotografias nossas, em todos os locais do Brasil, inclusive em todas as igrejas. Fotografias nossas como sendo responsáveis por aprovar um projeto de lei que acabava com o 13º salário e acabava com o auxílio maternidade. Nós perdemos, muitos companheiros perderam a eleição e muitos perderam milhares e milhares de votos. Isso está tudo engasgado. O que acontece é que, infelizmente, nesse segundo turno, parece que essa coisa explodiu toda, emergiu toda. Tanto é que eu, para não, até me indispus com os meus companheiros e fui embora da reunião, porque senti que não tinha racionalidade para conseguir discutir. Então, responsabilidade também de parte, sem que a gente tire a nossa parte da nossa responsabilidade nisso. No bloco anterior, nós respondemos as perguntas feitas por César Lignoli, de São Caetano, advogado, Pedro Silva, do bairro de Jardim Leonor, aqui na capital, e Antônio Araújo, de Fortaleza, no Ceará, professor, que queriam saber em quem que o deputado Alberto Goldman votou para presidente da Câmara. Hein? Deixa claro, o voto é secreto. Eu estou dizendo, mas eu não tenho como provar isso daqui. Não, que o senhor votou. Em quem o senhor votou? Eu não posso provar. Bom. Dizendo que eu votei. Não, estamos confiando na sua palavra. Claro. Isso ainda vale aqui, né? Acho eu. Né? Mas olha, posso dar certeza assim, o Severino sabe que eu não votei nele, o Luiz Eduardo sabe que eu votei nele. Pronto. Então, agora, nós retornamos com as perguntas de telespectadores que foram ouvidos pela TV Educativa do Paraná e também pela TV Cultura Mato Grosso.
Com tudo isso que acontece nesse momento, nós teremos uma mudança na forma de filiação dos partidos políticos, na forma de composição de governo, na forma do ato de tratar a política a partir dos partidos políticos, ou vai ficar apenas e tão somente no reflexo do fato ocorrido neste momento? Se adotasse a solução menos traumática, de tal forma que permitisse a continuidade dos trabalhos legislativos e causasse menos danos à nação. Temos notícia de deputados envolvidos em ações altamente comprometedoras. A lista não é pequena, vai do ex-presidente da Câmara Federal até o atual presidente. Isso pode levar as pessoas à apatia política. Diante disso, deputado, não seria interessante que o Congresso Nacional, que os parlamentares, que todos os partidos, inclusive o PSDB, do qual o senhor é líder na Câmara Federal, pensasse e elaborasse uma emenda constitucional permitindo que as pessoas ou que os brasileiros tivessem maior participação política, tivessem mais prática de referendos. Eu gostaria de saber do deputado Alberto Goldman se a crise atual não teria sido mais facilmente resolvida se nós estivéssemos num sistema parlamentarista. Eu gostaria de saber do deputado se já não se sabia do despreparo do deputado Severino Cavalcante para presidir a Câmara dos Deputados. Haja vista que ele não se comporta direito no parlamento, como a resposta que deu ao deputado Fernando Gabeira, o que é motivo de piada e que também deixa a Câmara dos Deputados, uma instituição tão séria do Brasil, numa situação de piada, numa falta de credibilidade. Está com o senhor a palavra. Ô Marco, todos nós somos lá na Câmara produto do voto popular. Nenhum chegou lá por decreto, nem caiu do céu, todos nós somos eleitos pelo voto popular. O sistema político brasileiro é um sistema dramaticamente ultrapassado. Eu diria que ele distorce, na realidade, essa representação e ele faz com que nós não tenhamos uma legitimidade como a desejada. Vamos partir também do aspecto que, culturalmente ainda, do ponto de vista de consciência política, ainda evidentemente nós estamos numa fase de formação. Não dá para dizer que nós tenhamos um nível de consciência política e de conhecimento das coisas amplo em toda a população. O sistema político que está aí só ajuda a piorar esse quadro. Se falou aqui do sistema parlamentarista. Sim, se nós tivéssemos um sistema parlamentarista hoje, como quase o mundo todo tem, quase o mundo todo funciona. Mas esse também foi vetado pelo voto popular. Exatamente. Né? Nós provavelmente teríamos uma substituição hoje até do presidente da República sem trauma. Até o povo teria mais disposição em fazer essa substituição, porque não teria traumas maiores. Mas para isso você precisa ter um sistema de partidos políticos e não um sistema de votação individualizada. O grande drama na representação popular no Brasil é que o voto é individual. O cidadão está votando num e não sabe que aquele voto para aquele pode perfeitamente estar elegendo um outro desse mesmo partido e às vezes até de um outro partido coligado. Mas, deputado, o voto em lista, ele não cria também uma espécie de uma digamos, uma nomenclatura, uma camada que vai estar sempre ali mandando no partido e sempre vai estar sendo reeleita? Eu vou dar uma comparação com o PT, é sempre seu... Mas deixa eu dar um exemplo para você, vou até citar nominalmente, me desculpe, essa citação nominal. Vamos pegar aqui um PL em São Paulo. Se você mudar o sistema de lista, você vai ter um comando do PL em São Paulo, cujo presidente hoje é o Valdemar Costa Neto, né? Que acabou de largar um mandato para não ser cassado. Certo. Muito bem. Acontece que esse mesmo Valdemar Costa Neto, ele é o comandante do partido, seja nessa situação ou seja na outra situação de lista. Acontece que na lista, Valdemar Costa Neto, vai estar na cabeça da lista para poder se eleger. Ele vai aparecer naquela lista como o comandante. Hoje ele é o comandante, mas ninguém sabe que ele é o comandante. Certo. Hoje, o sujeito vota num candidato lá do PL,
que recebe 5 mil, 10 mil, 15 mil votos e que não se elege, e esse voto é utilizado para aquele que fica em primeiro lugar, que vai ser ele mesmo, porque ele comanda. Então, o comando partidário, esse tipo que você está chamando de aparelho partidário, comando aparelho partidário, pode se dar tanto no sistema quanto no outro. No sistema de lista, esse aparelho partidário, ele é visível, ele é transparente, porque ele obrigatoriamente tem que ficar na cabeça. Mas como as pessoas poderiam influenciar no partido para criar a lista? A Alemanha é um grande caso, quer dizer... A Alemanha, o voto é distrital misto, é um outro sistema. Mas você teve uma parte do voto é para o distrito, outra parte do voto que é para aquele do distrito vale para o partido e é lista partidária. E é uma lista partidária. Esse talvez seja o melhor sistema de todos, pelo menos no meu gosto. Agora, deputado... Mas é muito difícil sempre... O que é possível mudar na legislação o que é difícil, com esse prazo absolutamente exíguo que nós temos... Por que tem sido difícil mudar? É importante dizer isso daqui. Porque quem vai mudar o sistema eleitoral... Fere os interesses de quem está lá decidindo. É o próprio que vai decidir, ele mesmo que decide a mudança. Eu me lembro de uma conversa, deixa eu citar para vocês uma conversa minha com o Ulisses Guimarães em 1988. Conversa com ele foi o seguinte: presidente, vamos instituir o voto distrital misto para começar a valer daqui 10 anos. Começa a valer em 98. E ele me disse, mas como fazer uma lei para começar a valer daqui 10 anos? Falei, é melhor fazer uma lei agora para começar a valer daqui 10 anos, senão daqui 10 anos nós vamos estar conversando sobre a mesma questão que estamos conversando hoje. Deputado, o senhor tem razão, mas há um problema. Faz 17 anos isso. Foi feita. E eu só não estou conversando com ele porque ele já morreu. Mas foi feita uma lei, a lei da cláusula de barreira, foi feita. A lei de cláusula de barreira lá para frente. Só que quando chega nela, o nego derruba. Não derruba não vão derrubar não. Aí é que está. Essa cláusula de barreira vai ficar. E não vão derrubar, não vão conseguir derrubar. Mas eu queria fazer uma observação. Mas você tem toda a razão. Só conseguiu fazer vigorar a cláusula de barreira porque jogou foi lá na pra frente. Dentro. Porque jogou lá para dentro. Mas eu queria fazer uma observação para corrigir. E é uma das propostas que a gente está fazendo e que a gente aprove algumas mudanças, aí vem a tua pergunta, algumas mudanças que vão ser superficiais agora, mas algumas que poderiam melhorar, algumas delas, e deixar a mais importante delas, que seria o voto em lista partidária, deixaria isso para a próxima eleição de vereador. Ele está querendo para a eleição de vereadores. Eleições, mas eu queria fazer uma correção para um telespectador que falou que o Severino não estava preparado. Se tinha alguém que estava preparado para ser presidente da Câmara, era o Severino. Porque o Severino foi corregedor da Câmara. Ou seja, ele cuidou da ética de vocês lá. O Severino foi primeiro secretário, que é o prefeito da Câmara. O Severino foi preparado. É que ninguém lá imaginava, pelo menos eu e os que votaram, outros que votaram, eu não votei, outros que votaram, não imaginaram que ele, deputado Goldman, pudesse acontecer isso com ele. Eu queria pedir para a gente acompanhar uma pergunta feita pelo publicitário Alex Pericinoto, que trata exatamente dessa questão aí de reforma política e um pouco, porque essa é uma discussão tão antiga quanto o Roda Viva, tá certo? O Roda Viva tem 18 anos, 18 anos se fala em reforma política e nunca se avança. Foi quando eu conversei com o Ulisses Guimarães sobre isso, tá vendo? Pois é, exatamente. Mais ou menos isso. Vamos lá, Alex Pericinoto. Senhor deputado Alberto Goldman, vou aproveitar essa chance de fazer uma pergunta para aprender um pouco mais com o senhor. Qual o país que já resolveu o seu sistema de eleição? Qual é a melhor maneira de fazer sem que dê essa encrenca? Sei lá que tamanho vai ter essa encrenca, mas parece-me que tem mais de um país fazendo isso. Quem faz certo? Ensina a gente. Eu acho que não há nenhum sistema perfeito, nenhum. Todos eles são imperfeitos. Nós vamos ter que escolher aquele que mais se adapta à nossa realidade e que seja menos imperfeito. A nossa realidade é muito ruim nesse sentido porque o nosso voto é individual, repito, individual. Cada um de nós é um partido político. Na campanha eleitoral, eu sou o coordenador da campanha, o presidente da campanha, eu sou o diretor financeiro da campanha, eu sou o diretor administrativo, o diretor operacional da campanha, e sou o próprio produto que vai ser vendido. Eu sou uma empresa sui generis. Eu sou todos os cargos de diretoria e, ao mesmo tempo, eu sou o produto que vai ser vendido. Eu vou me vender como produto. O senhor fala em reformar a Constituição por uma Assembleia Independente. E é isso que leva... O senhor chega a dizer... Então, eu acho, apenas para terminar a pergunta do Alex, eu acho que o sistema alemão, para mim, é o que mais se aproxima de um equilíbrio. Um sistema puro,
distrital, como você tem nos Estados Unidos, acaba com os partidos pequenos. Os partidos pequenos acabam, vai virar um bipartidarismo, como nos Estados Unidos. Se você tem um sistema somente de listas, você tem uma representatividade, às vezes, distorcida nacional, principalmente num país como o Brasil, que você tem tantas e tantas regiões com níveis de desenvolvimento diferentes. Você tem. Para você poder fazer um equilíbrio dessas duas coisas, um sistema distrital misto seria o mais conveniente. Não se vende na Helmut Kohl teve que renunciar, porque ele também tinha o Caixa 2. Problema de Caixa 2, o problema de Caixa 2 você vai ter em qualquer sistema. Seja no caso do Kohl, que estava buscando dinheiro para o partido. Aliás, diga-se de passagem, o Danúbio não fez outra coisa. O Danúbio foi buscar caixa para o partido. Claro que no meio dessa história sempre aparece um Land Rover de presente, algumas coisas aqui de presente, isso é outra história. Mas a tese do grupo dominante do PT, né, era a ideia de buscar recursos para o partido. Toda a montagem que foi feita com empresas estatais, o Lula foi obrigado a demitir nos últimos 3 meses 29 dirigentes de empresas estatais. Nunca houve isso, 29 dirigentes, o que mostra que a escolha não foi das melhores. Vamos voltar um pouco para a crise. Aqui perto da nada, que a crise maior é lá em cima, a crise maior é com o Lula e com o governo Lula. Aqui é um restinho de crise. A gente estava falando aqui de reforma política, eu estava querendo voltar para um assunto seguinte. Aqui perto da TV Cultura fica o prédio da Polícia Federal, onde está preso o ex-governador, ex-prefeito Paulo Maluf e seu filho. Né? E essa prisão, que é uma prisão que muita gente esperava há muitos anos, né, dada o volume de denúncias contra ele, se fez de uma forma meio espetacular, né? Com alguns lances estranhos, inclusive com uma primazia que foi dada à Rede Globo de Televisão, que colocou o seu repórter no meio da turma da polícia, e os caras filmaram, e aí... Vestido de cap. Com uma coisa meio, parece filme americano, e o Flávio chegou de helicóptero e estava se entregando, e aí algemaram o filho do Dr. Paulo. E eu pergunto ao senhor, isso daí tem jeito de ser uma coisa meio armada para mudar um pouco a atenção em torno da crise que o país vive e dar uma distraída? Tal essa tentativa de enfeitar essa prisão? Como a das Lu, olha, eu só sei dizer o seguinte, eu não sei afirmar isso daqui, se é o caso da das Lu, que foi o exagero da Lu e o exagero desse caso. Eu até não tenho nenhuma simpatia pelo Paulo Maluf. Aliás, a ação que iniciou-se no Água Espraiada, fui o autor da ação em 1996, a representação do Ministério Público que levou a questão do Água Espraiada e que é uma das origens de todo... Tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte, mas também não acho que esta forma de fazer as coisas, e não é só aí, a gente vê várias vezes, quantas vezes você vê jogar um sujeito dentro de um camburão, no porta-mala do camburão? Por que o indivíduo tem que ser jogado no porta-mala? Ele pode ser até um criminoso, pode ser um bandido, não pode fazer isso. Aliás, ele não foi nem condenado. Mas, deputado, só uma questão, aqui fazendo papel de advogado do diabo. Por que é que Advogada do diabo. Advogado do diabo. Por que é que um ladrão de galinha pode ser jogado? Não deve. Mas, veja bem, pode ser jogado no camburão e o senhor Burati, ou o senhor Flávio, ou os sonegadores da Daslu, não. Nenhum deles deve ser. Nenhum deles deve ser. Mas isso não é a realidade. O cidadão mais simples tem que ser colocado num banco do carro. As pesquisas... E não jogar no porta-mala. Eu concordo com o senhor, mas acontece assim, pesquisas feitas pelo Ibope, ouvindo a população, pesquisas qualitativas, principalmente nas classes D e E, há uma certa ganância, há um apelo. As pessoas querem ver os deputados que estão condenados, entre aspas, pela CPI, presos. Elas não querem saber mais de blá, 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 de depoimento em CPI. Elas querem ação, elas querem ver algema. Mas é, né, não, veja bem, isso é porque é a realidade que elas conhecem. As pessoas estão muito indignadas. Por isso eu estou dizendo, fazendo um pouco de papel de advogado do diabo aqui. Com o roubo, as pessoas ficam indignadas com o crime, as pessoas ficam indignadas com a falta de resultados sobre bandidos
sobre a justiça que é lenta, e com razão, essa indignação é com razão. O resultado dessa indignação, o caminho, é que não é o caminho Agora, correto. deputado, As pessoas querem ver, às vezes, uma questão aqui. Querem ver sangue, né? O senhor que é do partido que teve no poder 8 anos, um presidente da República, uma cúpula do governo, controla a Polícia Federal esse ponto para mandar prender e soltar na hora que quiser? O PSDB fazer isso? Acho que não. Eu acho que não. Eu não responsabilizaria o governo Lula por esse episódio da Polícia. O senhor acha que não tem uma orquestração? Não, eu não tenho elementos para afirmar isso. Você estaria sendo leviano se eu estivesse afirmando isso. Assim como, por exemplo, no governo anterior, se afirmou que aquele dinheiro que pegaram lá da Lunos, como é que é? Lunos. Né? Aquele dinheiro na época de campanha foi o Ministério Público, o cara foi para lá porque foi buscar, porque foi de propósito. Aliás, se diz que o Serra controla um pedaço da Polícia Federal. Pois é, é uma bobagem isso daqui. Não me parece que seja uma realidade nem antes e nem agora. Existe um grau de autonomia desses órgãos bastante expressivo. Você pode até ter um comando indicado com alguma relação política e tal, que pode até amainar algumas coisas, mas no conjunto eu não acredito que isso exista. No caso da Polícia Federal, parece que há, inclusive, um certo descontrole. Há vários grupos que mandam, que não há nem o próprio diretor da Polícia Federal manda. Existe, inclusive, uma unidade interna em relação a isso. Há uma disputa de grupos, que às vezes até o resultado de alguma coisa que a gente vê aí fora é o resultado de uma luta de grupos. Agora, em relação ao Paulo Maluf, é bom lembrar o seguinte, eu cheguei aqui em São Paulo há 35 anos, já se falava que o Maluf era ladrão. Nunca se prendeu o Maluf. Uma vez eu escrevi num artigo que o verbo malufar significava roubar, ele me processou e o juiz disse, mas o jornalista usou o verbo no sentido certo, não há por que processar. Agora, ele processou o juiz. O certo é que o Maluf só foi pego, por ironia do destino, porque estavam pegando o PT, quer dizer, pegaram o Duda Mendonça por causa do Lula e o Duda Mendonça terminou chegando no Maluf, né? Justamente no momento em que o Maluf já estava mais ou menos isento com o PT por causa do apoio que ele deu à marca. Não, mais ou menos, né? O Doleiro entregou a nova conta, Deputado, né? eu queria lembrar uma coisa que Sim, mas o Doleiro chegou através do Duda. Perguntar para o senhor. Ana falou ali que, literalmente, que o povo quer sangue, na verdade. O povo quer... Não quer sangue, o povo quer algema, é diferente. Exatamente. Algema no sentido... Mais ou menos. Sangue no sentido de... No sentido figurado. Figurado. Preso. Agora, nós já tínhamos aí 18 deputados nesse problema todo, essa desmoralização da Câmara. Agora tem o Severino. Todo esse desgaste causado pelo Severino. É bom dizer que esse 18 tem muita diferença entre eles. Sim, claro, mas... E agora já são 17, mas para a população em geral... 16, né? O Rodrigues já... Eu queria saber uma coisa. Ser parlamentar hoje, ser deputado hoje, é um motivo de constrangimento algumas vezes? O senhor sofre esse tipo de problema? Eu já vi deputado me dizendo assim, olha, meu filho pediu para eu largar um mandato. Sabe, minha filha pequena... Eu diria a você que eu particularmente não sofro isso, não. Nunca sofri em avião? Não, eu não sofro isso, nenhum tipo de constrangimento. Talvez até porque como eu tenho um tempo, vamos dizer assim, um tempo de serviço bastante grande, 8 mandatos, então eu sou relativamente conhecido, as pessoas me respeitam, né? Tenho uma certa coerência na vida pública, então eu tenho sido respeitado, mas tem muita gente que reclama disso. O senhor tem votos para derrubar o presidente Severino Cavalcante? Não tem maioria? Eu acho que no momento, porque você não tem como derrubar ele da função, não existe no regimento a possibilidade de tirar a função, tem que tirar o mandato. Tem que ser na comissão de ética. Eu acho que os elementos que nós já temos são suficientes, mesmo dentro dos partidos do PT, são suficientes para que ele perca o mandato. Mas deputado conta voto. Conta aliados, né? Faz a continha. Quantos votos o senhor tem, mais ou menos? Voltando aqui à crise. Não sei dizer. Essa conta eu não fiz mais de qualquer jeito. Essa conta tem que ser feita na comissão de ética, né? É preocupante. Só um minutinho, um de cada vez. O André Luiz, agora há pouco tempo atrás, o deputado do Rio de Janeiro, o André Luiz, que era visivelmente um homem vinculado ao crime. E era absolutamente claro para todos nós que ele tinha que ser cassado. E, no entanto, ele teve 140 votos contra a cassação dele. Deputado, me surpreendeu. Deputado, isso pode preocupar. Só para a gente não perder aqui, porque nós estamos falando dos 18 que estão indo aí para o exame,
E o Neumann estava lembrando aqui do presidente do PSDB. Ficou faltando o senador Eduardo Azeredo. Senador Eduardo Azeredo. Porque ali nos 18 tem alguns deputados. Ficou faltando. Tem alguns deputados que estão mais ou menos que tipificam na mesma situação do presidente Eduardo Azeredo. Gente que pegou dinheiro achando que era do partido. Aliás, essa é a pergunta de Marcelo José de Souza, da Bela Vista, aqui de São Paulo. Qual é a providência que o PSDB vai tomar em relação a Eduardo Azeredo, uma vez que ele teria um esquema semelhante ao do Marcos Valério? Nós temos, primeiro, plena convicção na pessoa do Eduardo Azeredo. Aliás, mas a convicção também o PT tem. O Lula também tem. Veja bem, eu não estou pedindo que o Lula seja cassado. Eu não estou pedindo impeachment do Lula, não. Né? Não pedi até agora, não falei sobre isso, não. Agora, o caso do Eduardo Azeredo é bom deixar muito claro. Em primeiro lugar, ele era governador de Minas Gerais, na época, candidato à reeleição. Você imagina se um homem desse tipo, um homem que tem este poder de ser governador em Minas Gerais, precisa ter alguma atitude do ponto de vista irregular para obter recursos para a campanha. Lembrar que ele era governador. Em segundo lugar, ele foi espontaneamente, vontade própria, imediatamente à CPI. É o único caso, não existe nenhum caso mais, foi das explicações imediatamente. Mas ninguém pode perguntar nada. E a CPI entendeu. Mas ninguém pode perguntar nada também, né, deputado? Ele não foi lá para o centro sem querida como a maioria. Podia perguntar e pode convocá-lo. E pode convocá-lo se achar que tem que convocar para fazer mais perguntas. A declaração dele não foi que ele está na situação exatamente igual à do presidente Lula? Exatamente. Não sabia de nada. Eu não sabia. Todo mundo sabia. Aliás, ele disse que ele não sabia. Ele disse que ele não sabia. E ele reconhece que em 97 foi aprovada a lei que diz que todo o candidato é responsável pelas finanças da campanha. O Lula é responsável pelas finanças da campanha dele, eu sou responsável pelas minhas, o Eduardo era responsável pelas finanças a partir da lei de 97. 98, portanto, já era naquele episódio. Ele não teve conhecimento, mas formalmente ele é responsável. Qual é a pena que um tribunal pode dar nesse caso? Já tem casos, inclusive tem casos já decididos a respeito disso. É perda de mandato. Nesse caso, ele não foi eleito. E se ele tivesse sido eleito, o mandato dele teria terminado. Então, esses que foram eleitos em 2002 podem ter esse problema. Porque em 2002, o Duda Mendonça não diz que pagou as despesas da campanha do Lula, do Mercadante, do Genuíno, 2002. E esses estão no exercício do mandato. Esses podem, teoricamente, sofrer uma sanção dos tribunais eleitorais. Agora, eu acho que o Azeredo não usou o esquema. A CPI tem que levar todos esses casos, tem que remeter aos tribunais eleitorais. Todos. 98, 94, 2002, mandar aos tribunais eleitorais. Não é, evidentemente, um caso de Conselho de Ética, até porque o Conselho de Ética analisa a sua atuação no mandato. Mas ele usou o dinheiro no esquema do Marcos Valério. Né? Usou vamos dizer assim, a tecnologia do Marcos Valério de arrecadação. Ele não usou, mas foi usada para a campanha dele. Então, eu queria saber assim, que compreensão que tem hoje, porque passado aí, nós estamos aí com deve ter uns 120 dias dessa crise, se escreveu. Agora, essa tecnologia é uma mentira. Deixa eu dizer o seguinte, você não vai imaginar que são esses 55 milhões do empréstimo do Banco Rural que estão financiando tudo isso. Não é nada disso. Você vai ver ainda até o final das CPIs de onde veio esse dinheiro. Aliás, nós estamos todos esperando isso. Não é um empréstimo. Nós também estamos. Mas, deputado, qual é a compreensão que tem hoje? O que aconteceu? Como é que funcionava isso? O dinheiro vinha de onde? Quem financiou? E se tem essa preocupação de chegar ao fundo disso? Essa é a principal preocupação. E quando nós estamos discutindo hoje, a noite inteira, estamos discutindo faz 10 dias o episódio Severino, a preocupação é que o foco se desloca para dentro do Congresso. Lá tem gente que merece ser botada para fora? Tem. E nós não vamos botar todo mundo, não. Nós vamos fazer a limpeza grossa, faxina grossa. Faxina fina, limpeza fina, que tem que fazer o povo no que vem. E nós temos que ter alguma forma, eu estou pensando nisso, discutindo com meus assessores, como é que nós podemos informar a população, até através dos tribunais, que o Valdemar Costa Neto, que o Bispo Rodrigues deixaram o seu mandato para poder não perder os seus direitos políticos e poder se candidatar na próxima eleição. Como é que nós podemos informar o povo para que o povo
decida se quer que eles voltem ou não quer que eles voltem. Antônio né? Carlos Magalhães e Jader fizeram a mesma coisa. Como é que funcionava o esquema? Então, eu quero entender, assim, porque passado esse tempo todo eu não tenho clareza ainda de como era. Quer dizer, se fala que é o maior esquema de corrupção, alguns falaram. E que você tinha um operador, Marcos Valério. Mas, sim, era dinheiro estatal, não era? Era privado. Quem pagava? Quer dizer, cadê as investigações sobre a Uzi Minas, que doou dinheiro? Há outros agentes privados nisso? Por exemplo, que compreensão que o senhor tem da participação do banqueiro Daniel Dantas? Eu acho que são essas as questões mais importantes. Eu diria o seguinte, é como se você pensasse num rio. A jusante do rio, você já está, desculpe eu usar a expressão de engenheiro aqui, a jusante do rio você já está sabendo mais ou menos como é que a coisa foi, como é que ela foi distribuída, como é que você comprou partidos políticos, como é que comprou políticos, quem são os comandantes, os chefes, esses nós temos que tirar. A raia miúda não vai dar para fazer isso, o povo que faça. Agora, no caso específico, a montante, ou seja, como é que o recurso chegou, ninguém acredita que o Banco Rural, o Banco Minas Gerais, que botou 55 milhões para não receber nunca. Fala-se em dólar cabo. Para não receber nunca. Dá um empréstimo de 55, que é para não receber. Na base do amigo, tem 55 milhões, mas não vou receber nunca. Então, esse recurso, hoje nós já temos alguns elementos para perceber que esse veio de dentro para fora e de lá é que aportou para as diversas contas e até para as contas do Banco Rural, o Banco Minas Gerais. Nós não temos os detalhes disso, não temos as provas disso ainda. O senhor não acha que o Caixa 2 está todo no exterior? O nosso pessoal... O Caixa 2 vem, o dinheiro sai daqui, ele chama o dólar, vai para o exterior e de lá ele é distribuído para se pagar as campanhas, como inclusive foi até provado. A conta existe, mas não se sabe de quem é, na investigação do escândalo do MT Bank com o Banco do Paraná, que existia a conta tucana, a conta existe. Pode não ser, o offshore pode não ser dos donos. Não tem nada com os tucanos aqui, hein? Mas a conta existe, quer dizer... Não, mas não vai misturar agora a conta do nome tucano. Você vê, isso gerou, na época, uma grande polêmica, falsificaram até documentos para provar. Não vai confundir com a conta tucana. Você chama Ana Carvalho, mas tem muitas Ana Carvalho por aí. Com certeza. O que eu quero dizer é o seguinte, existe um esquema de dinheiro do exterior, quer dizer, que ele sai daqui, vai para o exterior e essa fonte seria que eles estão chamando, que o CPI caminha para dizer que todo esse dinheiro, na verdade, é um Caixa 2 que está guardado bonitinho no exterior para começar a pagar as campanhas e, consequentemente, os projetos de poder de 12, 20 anos que alguns partidos, quando assumem a presidência, isso não é de hoje, não. Isso já vem das prefeituras. Isso já veio de prefeituras. Está começando a aparecer Ribeirão Preto, mas nós já temos os dados todos de Santo André. Eu não posso afirmar que a morte do Celso Daniel esteja vinculada a esse esquema, não posso dizer isso, porque a morte dele é um outro fato, pode estar vinculado ou não. Parece até que está, mas eu não tenho essa prova, não tenho esse elemento para dizer isso. Agora, que os recursos eram, conforme disse o irmão do Celso Daniel, isso não é de hoje, antes da morte do Celso Daniel, nós já sabíamos disso, aquele caminho, aquele duto, que não é o Valério, o duto é um outro duto, né? Aquele duto a gente já conhecia. Em 95, o Paulo de Tarso Venceslau já tinha denunciado isso. Vários deles na Prefeitura de Campinas, na Prefeitura de São José dos Campos. De Mauá, apareceu de Mauá. Todas as prefeituras apareceram de São José dos Campos. Por que a polícia, no caso de Santo André, ela insistiu tanto em crime comum? Pode até ter sido um crime comum. Por isso que eu digo, até hoje eu não consegui provar, eu não tenho como provar isso, uma vinculação entre o crime e a operação de Caixa 2. Agora, que esse dinheiro só pode ter chegado através daqui para fora e de fora voltando para dentro, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, nós não temos essa operação, nós não temos os elementos dessa operação. O nosso pessoal, particularmente os nossos membros da CPI, estão dedicados a isso. Os membros do PSDB na CPI estão buscando exatamente esses elementos. E estão nos dizendo que já tem elementos fortes para dizer isso. Agora, precisa ter apoio de Polícia Federal nisso, precisa ter apoio de órgãos que trabalham externamente. Nós não temos todos esses elementos na mão para chegar nisso. O governo não está ajudando nisso. O governo não está ajudando. Se o governo quisesse rastrear isso para chegar exatamente nos responsáveis, poderia estar fazendo isso daqui, nos facilitar muito. E vamos abrir espaço agora para uma pergunta do presidente do PPS, deputado Roberto Freire.
Olha aí, Goldman, estamos nos reencontrando numa oposição ao governo que aí está, um governo que foi eleito com o apoio do pensamento de esquerda, de forças de esquerda, mas que se revelou, quando no exercício desse mandato, um governo conservador, de direita, um governo que ajudou, não tenha nenhuma dúvida, a desmoralizar em parte a esquerda, associando nossa história à corrupção, coisa que, apesar de todos os nossos erros, não constava da nossa biografia, da biografia da esquerda brasileira. Perguntar a você, que alternativa, todas essas forças de esquerda, independente dos partidos políticos, a esquerda do PSDB, nós do PPS, que alternativa se pode começar a pensar, a construir no Brasil em 2006? Não é nenhuma aliança, não é nenhuma coligação, mas é um compromisso do Brasil de que as forças democráticas e de esquerda tenham um projeto comum, ou pelo menos ajudem a construir um Brasil melhor. É uma bela discussão, né? Acho que essa talvez uma das coisas mais terríveis que aconteceram no país. Um partido que se dizia de esquerda, pressuposto defensor dos pobres, dos humilhados, dos ofendidos, daqueles que mais necessitavam, entrar num processo desses e, de uma certa forma, desmoralizar aquilo que a esquerda internacionalmente sempre foi. Eu fui sempre uma pessoa, me considero uma pessoa de esquerda, como me considero até hoje uma pessoa de esquerda, né? E no sentido que isso daqui tem um sentido não só social, em defesa realmente das pessoas que mais necessitam, de uma distribuição de renda mais efetiva, de uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, mas também no sentido ético, no sentido que o recurso que você tem do poder público é um recurso que tem que ser cuidado mais do que o seu. O seu você pode jogar fora, o seu você pode queimar, o seu você faz o que você quer com ele, mas o recurso do setor público, eu fui ministro, cuidei disso dessa forma, com esse pensamento. Com cuidado que tem que ter. Quando você vê o que acontece nesse governo que se diz de esquerda, desmoralizou a esquerda. E nós vamos ter que reconstruir a ideia de esquerda. Eu sempre dizia ao pessoal do PT, olha, vocês não são de esquerda não, vocês pensam que vocês são, mas vocês não são não. E hoje eu tenho essa afirmativa, para mim, absolutamente clara. Aonde é que eles eram de esquerda? Esquerda em quê? Em quê? Qual foi a concepção de esquerda? Eu vi outro dia o Lula fazer um discurso. E no discurso assim, nós estamos fazendo a distribuição de renda dos mais ricos para os mais pobres. Mas aonde isso? O Brasil está tendo uma concentração de renda cada ano maior do que o ano anterior. Este ano é uma concentração de renda, pode ver pelo lucro das grandes empresas, pelo lucro do sistema financeiro, pela diminuição do salário médio dos trabalhadores ocupados, daqueles que estão ocupados na produção. Então, isso distancia ainda mais, isso desmoralizou a concepção do que seria a esquerda. Nós vamos ter que reconstruir. Essa história de que não tem ladrão na esquerda é uma história meio mitológica. Eu gosto muito do deputado Roberto Freire, até meu candidato à presidência da Câmara. Agora, a história de que não tinha ladrão na esquerda, que apareceu só agora, isso aí, pelo amor de Deus. Não é que não tinha. É que isso daqui não era. Você não encontra um partido de esquerda no mundo, ou pelo menos acho que muito raro isso daqui, que você tem o centro do partido, é um partido dedicado a fazer caixa para poder se manter no poder. Essa concepção, uma concepção que eu não conheço dos partidos de esquerda no mundo. Nós queremos fazer uma provocação com o senhor. O Neumann até gostou da ideia, também queria fazer essa pergunta. Eles já combinaram você? Pois é, não. Combinamos. A ideia é a seguinte, essa é a sua história. Então eu estou perdido aqui, metralhado. Vão pegar só um ou outro deputado lá, que é o grosso, né? Sim. Mas um pente fino não vai dar para passar, isso o povo que faça. Foi a sua declaração. Foi que eu falei. Como fez com o Antônio Carlos, como fez com o Jada Barbalho. O povo não tem muita informação sobre o que está acontecendo. Mas o que eu quero é isso. E os caras sentam do seu lado. Aí, por que deixar isso para os outros? Por que vocês não resolvem isso logo? Porque veja bem, eu não tenho mais legitimidade do que ele que está sentado do meu lado. Eu não tenho mais legitimidade. Ele pode dizer o seguinte, você que é ladrão, você que está buscando isso daqui. Eu estou dizendo, não, você não pode ser eleito. Ele dizendo, não, quem não pode ser eleito é você. Eu não tenho mais legitimidade do que ele. Eu não tenho mais elementos do que ele.
A prática dele, às vezes, é mais visível lá na base dele. Tem várias contra eles. Né? Tem a lista desses 18 e há estimativas que tinham chegar a uma centena. Eu sei. Pode ser até que seja 50, 40, acredita 20. Que são só 18? E nesses 18, provavelmente... Você acredita que sejam só 18? Que o quê? Que tenham se beneficiado do esquema do Marcos Valério? Não, certamente não. Deputado. Mas é tal história da propina, que eu disse no começo. Propina você não tem recibo disso? Se tu vai lá receber o dinheiro... O senhor acha que esses 18 vão cair quietinhos? Eles vão todos para o cadafalso, vão perder os seus mandatos e vão ficar quietos, não vão entregar outros? Como já disse. É difícil entregar, porque ele não ganha nada com isso. Ele indo para o cadafalso, ele entregar um outro não ajuda ele, entendeu? Então ele vai sozinho. Sim. Eu queria voltar um pouco para a história, para aquela pergunta do deputado Roberto Freire, do problema da esquerda, né? E com essa crise com o PT, a tendência é que haja um espaço político a ser ocupado, que é o espaço ocupado pela esquerda, né? A gente vê, inclusive, o ex-governador Garotinho está articulando um plano de governo que junta o Carlos Lessa com o pessoal com pensamento nacionalista, tal, que é claramente uma tentativa de juntar um pensamento nacionalista. Isso é esquerda, é nacional-socialista. Ou seja, há uma oportunidade no sentido de buscar um eleitorado que estava ali para o lado do PT e que vai estar disponível para a eleição do ano que vem. Uma parte vai para o PSOL, Luiz Helena, esse pessoal, né? Agora, o seu partido, o PSDB, ele tem dois grandes candidatos, né? Dois candidatos colocados sempre nas listas, que são o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Zé Serra, né? O prefeito Zé Serra com a dificuldade de ter que sair... Não nesta ordem. E o governador Zé Serra, Geraldo Alckmin, tudo bem. O prefeito Zé Serra com a dificuldade ele está recém-eleito e tudo isso, a gente sabe que tem essa dificuldade, né? E o governador Geraldo Alckmin, mais natural, como candidato natural do partido. O governador Geraldo Alckmin é muito mais ligado ao PFL, né? E aos partidos centristas, mais conservadores, enquanto que o prefeito Zé Serra é mais ligado a uma posição um pouco mais à esquerda, né? Como é que o senhor acha que o partido vai lidar com essa questão? Quer dizer, tem um candidato que é mais fácil ser candidato, mas que ele pende mais para uma posição mais conservadora, e um outro que é mais difícil e que vai na direção melhor para a voga política de hoje e até favorecido, por enquanto, pelas pesquisas que dão uma dianteira em relação... O Oeste está fora desse raciocínio, Alexandre? Alexandre escolheu o Oeste e o Fernando Henrique. Não está fora. Estou perguntando essa questão. O Fernando Henrique fala todo dia. Todo dia o Fernando Henrique fala alguma coisa. Mas o Fernando Henrique... Às vezes até que não é candidato. Não é candidato. Eu queria complementar. Só não queria transformar isso eu acho que Alexandre... uma entrevista com o deputado Alberto Gomes. Como é que o PSDB... Mas tá bom, deixa o pessoal brigar um pouquinho aqui, né? Como é que o PSDB pensa em tratar dessas questões e mais o Aécio Neves? Eu acho que você coloca corretamente, você tem dois perfis na realidade. Na realidade são dois perfis pelas origens, muito mais pelas origens do que pela prática hoje, muito semelhantes. Hoje, mas as origens são diferentes. O Geraldo tem uma origem, o Serra tem outra origem. O Serra tem uma origem de movimento estudantil, uma origem de ligação com a luta de 64, 68, foi líder estudantil. Eu diria que o Geraldo tem uma origem um pouco mais, setores mais conservadores, apesar de que ele não é propriamente um conservador. Mas, e esse problema é um problema colocado para a gente. Eu diria que esse, para nós, é o grande problema. Nós temos que escolher o melhor deles, o melhor para a eleição e o melhor para dirigir o país. Porque uma das coisas mais importantes que a gente não pode perder de vista, eu acho que é isso. Nós já cometemos muitos erros, eu já cometi muitos erros na minha vida nesse sentido. Não vou citar nomes aqui, mas já ajudei a eleger gente que eleitoralmente era muito bom e ganhou a eleição, e depois eu fui ver na hora de levar as coisas adiante, o negócio não foi bom. Mas o que nós precisamos ter a preocupação não é só no processo eleitoral. Temos que ver o processo eleitoral, senão não chega lá, mas você tem que ver as pessoas melhor preparadas para enfrentar um Brasil como é esse que nós vamos. E nós vamos receber um Brasil que, do ponto de vista
economia, se a economia internacional continua bem como está, nós estamos bem hoje no Brasil, não temos economia, não é porque o Brasil está fazendo grandes ações que fazem com que ele está fazendo o trabalho de casa. Está mantendo ajuste fiscal, está mantendo o controle das contas públicas, tudo bem. Não era isso que a oposição dizia do Fernando Henrique? Hã? Não era o mesmo que a oposição dizia do governo Fernando Henrique, vai bem porque... Não. A economia internacional ia bem no governo Fernando Henrique, pelo amor de Deus. Não, disse que não foi melhor. O governo Fernando Henrique pegou, acho, 5 crises internacionais pesadíssimas, né? Deixa eu me lembrar de todas, México, Rússia, Turquia... Hã? É uma crise só essa. Crise asiática, Argentina... As 3 primeiras são uma crise só, né? Uma decorrente da outra. Eu sei, mas era uma sequência, quer dizer, que levou um tempo enorme do mandato do Fernando Henrique. Nós estamos vivendo hoje 2 anos e meio, felizmente, sem, ao contrário de uma crise internacional. É um crescimento internacional, uma China crescendo a 9% ao ano e comprando todo o aço que ele encontra em tudo que é lugar. Os carros estão sendo vendidos hoje pelo Brasil, tem mais carro exportado daqui um pouco, ainda não é o... Mas daqui a pouco vai ter mais carro a ser exportado do que consumido internamente. A indústria automobilística anotou agora em agosto um enorme crescimento das exportações de veículos. Então, você tem um crescimento econômico muito ligado a essa situação internacional. Então, isso daqui mostra que nós temos vamos ter uma responsabilidade em manter esse quadro, mas ter que olhar para frente, ter que avançar. Veja bem, as mudanças, quais foram as mudanças que esse governo fez? O que é que de criativo este governo fez? Alguém é capaz de me citar um ato criativo, uma coisa nova que foi... No governo do Fernando Henrique, você podia seguir na área da saúde. Aperfeiçoou a política. Radicalizou a política econômica. Radicalizou. Foi mais radical. Nós estamos vivendo hoje com uma taxa de juro real de 14% ao ano, a taxa de juro real. O segundo país do mundo é a Hungria, se não me engano agora, com 5% de taxa de juro real. Então, veja bem, nós estamos vivendo, nós estamos crescendo. Eu queria voltar à questão do candidato. O meu candidato à presidência é aquele que a gente chegar à conclusão que é melhor deles para ganhar a eleição, não vou citar nenhum dos dois. E acho que, evidentemente, está entre os dois mesmo. Acho que o Aécio é um nome também, não dá para tirar o Aécio desse jogo, o Aécio é um nome de muito respeito para isso, mas o Aécio tem uma possibilidade de uma candidatura agora à reeleição. É mais provável isso, digo mais provável isso. O Fernando Henrique acho que não é candidato, não tem essa pretensão. E eu acho que, em comparação com os outros 3, talvez os outros 3 tenham até melhores condições, porque o que é importante na eleição não é ficar olhando para trás e dizer, eu vou fazer igual de trás, vou fazer melhor de trás. É olhar para frente. Eu acho que no caso do Fernando Henrique, se você olharia muito para trás. Mas é melhor você olhar para frente. Prática, então, eu acho que entre esses dois fica entre... Mas tem uma questão prática. O senhor sabe que, apesar dessa crise toda, apesar do governo estar desabando nas intenções de voto, o Lula não está morto. Não está, não. E a gente só vai poder dizer qual é a saúde. E ele já chegou a um patamar hoje bastante. Em maio de 2006 é que nós vamos saber como é que ele vai. É isso. E não dá para desconsiderar um candidato como Zé Serra com 41% das intenções de voto. Vamos levar em conta. E o governador Alckmin patinando a ponto de perder do garotinho em todos os cenários que não tem Lula nem Serra. Vamos levar em conta, também, isso não deixa de ser importante, é um número importante, são dados importantes que nós temos que levar em conta. Mas também tem que levar em conta que quando você pega uma pesquisa, você faz uma fotografia daquele momento. Em tese, eu diria que os candidatos do PSDB, seja o Serra, seja o Alckmin, podem vir a alcançar o mesmo patamar numa disputa eleitoral. Podem, não quer dizer que alcancem. Claro que o Serra está na frente, o Geraldo está atrás, eu diria que o Serra tem maiores possibilidades de fazer isso, não quer dizer que o Geraldo não possa fazer isso também. O que é importante é que a gente consiga avaliar quem dos dois é o melhor para enfrentar os problemas que nós vamos ter com o término do governo Lula, com o fim do governo Lula. Quem vai enfrentar as melhores, principalmente, não só na macroeconomia, quer dizer, quem tem mais capacidade de enfrentar a questão da taxa de juros e fazê-la cair, porque antigamente a gente dizia o seguinte, taxa de juros não é uma coisa que o governo comanda,
o governo não comanda, mas é claro que está comandando. O governo está comandando, está usando a taxa de juros para enfrentar a inflação. A inflação tem que ser 5,1. Já estão prevendo 5,2. Já estão chegando. Então parece que agora, essa semana que vem, acho que amanhã, nós vamos ter, vamos ter uma mexida na taxa de juros de 0,25%. Quer dizer, para quem está com 14 de taxa real contra 5 na Hungria, o que é 0,25%? E esse investimento que está deixando de ser feito vai ter influência no futuro, porque o Brasil não está investindo o que precisa investir. A infraestrutura nossa está destruída. E o Lula vai à televisão e diz, nós estamos investindo em infraestrutura, vamos já ter autossuficiência em petróleo. A novidade, já devia ter 2 anos atrás, estava anunciado para 2 anos atrás a autossuficiência de petróleo, só não teve porque eles mexeram com o negócio das plataformas, resolveram construir plataformas agora com o maior componente nacional, paralisaram as plataformas e agora que começaram a funcionar e vai ter autossuficiência de petróleo. Essa é a realidade do governo. Nós vamos pegar um governo que, não vou dizer que destruiu o país, não, isso é bobagem dizer, não vou dizer que é aquilo que eles diziam, não. A herança maldita, a herança, ninguém vai chamar de herança maldita. Vamos olhar para frente, mas nós vamos pegar dificuldades. Retomamos a entrevista com a pergunta da ex-jogadora de vôlei, Ana Moser. Qual a resposta que a classe política a gente pode esperar para essa questão da ética, né? Quem é que vai efetivamente, quais as punições que vão acontecer nesse processo todo para passar uma outra mensagem para a sociedade brasileira daquela que vem sendo passada até agora? Ana Moser, aquela das cortadas, né? É. Cortou bem agora, Ana. Eu acho que essa questão da ética, ela é básica, né? Ela é fundamental em toda a vida. Não é só na política, é na relação das pessoas, na vida de cada um, profissional, negocial, na relação em casa, em família. Essa questão ética é fundamental. E eu acho que nós temos, talvez, alguns elementos de deficiência, até como cultura, né? Nesse aspecto. A história a gente sempre ouvia dizer, não, o negócio é ter dinheiro no bolso, é importante, ou você pode contar certas inverdades em certos momentos. O senhor acha mesmo, desculpe, deputado, olha, eu, sinceramente, a sociedade brasileira, com o grau de injustiça que ela tem, com o grau de impunidade que ela tem, funcionar minimamente, a gente tem uma ética na sociedade que funciona. Lá em casa, por exemplo, funciona. Tá certo? Eu acho que na casa da maioria das pessoas. O senhor acha que isso é que está faltando justamente no segmento de governo e na chamada classe política? Mas veja bem. Porque de repente está parecendo que o problema é da sociedade. Quando você elege um cidadão, uma boa parte das pessoas, quando elege um cidadão, vê no cidadão um elemento para resolver os seus problemas. Para resolver os seus problemas particulares. E às vezes eu encontro uma pessoa na rua que me reconhece de longe, os olhos se iluminam. E quando ele se aproxima, ele vê em mim uma pessoa que pode resolver um problema dele. Eu não posso, em geral não posso mesmo. Mas ele vê em mim uma pessoa que pode resolver, porque eu sou um deputado, tenho uma posição para resolver um problema dele. Nesse sentido que eu digo. Nesse sentido que eu digo que a cultura brasileira vê no cidadão, vê no político, o homem para resolver não os problemas coletivos da sociedade, mas vê para resolver os problemas individuais. Um emprego, uma cadeira de roda. Que seja isso. Hoje até emprego, já todo mundo está acostumando que isso aqui não arruma mais mesmo. Mas essas outras coisas, um quebra-galho aqui, uma coisa ali, isso acontece muito ainda. A gente sente muito isso. Ou até aquela ligação da cidade. A cidade vê em você, o sujeito para resolver o problema da cidade, se arrumar uma creche, arrumar uma escola, arrumar um centro de saúde. Quando você, para ter uma escola, ter um centro de saúde, você precisa resolver os problemas do país no seu conjunto. Aí você vai ter escola, vai ter centro de saúde, vai ter tudo. É nesse sentido que eu digo que essa visão é uma visão muito individualista, muito localizada, muito particular e não uma visão global. Agora, isso é uma questão cultural. Eu não vou dizer que nos outros países não seja assim. Eu também não conheço a vida dos outros países que não seja assim. Mas acho que essa é a grande briga que a gente tem que ter. De maneira que a visão dos políticos seja uma visão, eleja o político pelo que possa fazer pelo país.
e não por aquilo que ele pode fazer para você. Eleja o político pelo que pode fazer pela sociedade no seu conjunto, e particularmente por aqueles que, de fato, precisam que a sociedade seja uma sociedade mais justa. E não para resolver um problema seu particular ou um problema particular da sua cidade, do seu local, do seu bairro. Eu acho que propor ao PSDB, através do senhor, que é o líder, que o PSDB tenha um comportamento, em relação, por exemplo, ao senador Eduardo Azeredo, semelhante ao comportamento que o PSDB exige do presidente Lula. Nós vivemos numa república da Conceição, do Calbi Peixoto. Ninguém sabe, ninguém viu. Então o Eduardo Azeredo não sabe, não viu o tesoureiro dele. O Aécio Neves não sabe, não viu o que o Severino fazia quando era o primeiro secretário da mesa dele. Quer dizer, então, para começar aí esse grande mutirão ético na sociedade brasileira, podia começar pelo PSDB. Mas nós começamos a fazer isso. Nós pusemos para fora 2 governadores. Zé Inácio, Espírito Santo, Ivo Cassol, agora de Rondônia. São governadores do Estado, não é brincadeira, são governadores, não são parlamentares. Porque nós tínhamos a convicção de que eles tinham cometido deslizes políticos, deslizes na condução, na sua condução. Não é o caso do Eduardo Azeredo. No dia que eu tiver a convicção disso, vale para ele, vale para qualquer outro. Para qualquer outro. Mas não é um deslize, eu vou ajudar, eu vou propor. Se você achar que alguém fez alguma coisa no sentido do benefício próprio. A propósito, acho que tem que fazer. A pergunta de João Ricardo Pinho: qual é a posição do PSDB quanto à convocação do deputado Eduardo Azeredo para depor na CPI? Senador. Desculpe, senador. Ele já fez isso. Não, ele não foi de moto depor, próprio, foi lá de moto próprio e fez uma exposição de moto próprio. Não tenho nada contra ele ser convocado para lá. Agora, acho que ele já explicou aquilo que tem que explicar. Se for a CPI entender necessário que seja isso, ele deve fazer. Agora, veja bem, nós vamos ter problemas não só em relação a ele. Como eu disse a você, nós tivemos em 2002 pessoas que estão exercendo o mandato, cuja participação receberam recursos diretos ou indiretos, sabia ou não sabia, e vários senadores, o caso do senador Mercadante, o Duda Mendonça deixou isso claro. O dinheiro colocado na campanha foi um dinheiro colocado para uma campanha global, uma campanha do Lula, mas que inseria o genuíno, inseria os senadores, inseriam provavelmente deputados também. Então são... Deputado, deu uma resposta de engenheiro. Uma resposta de engenheiro. Olha aqui. Faça uma coisa aritmética. Qual é a expectativa realista que os telespectadores podem ter do tamanho da faxina que vai acontecer na Câmara? Números. Resposta de engenheiro. Eu não quero fazer isso. Eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de contagem, isso não é matemático. Eu acho que você tem os cabeças fundamentais. Os cabeças fundamentais, eu acho que é fundamental que a gente tire. Nós sabemos quais são. Sejam eles do PT, sejam eles do PP, sejam eles do PL. Severino Zé Disseu e Janine. Eu não quero citar nome. E o Jefferson. Eu pedi número. Jefferson. Alguns mais. Número ou nome? Alguns são os cabeças, presidentes de partidos, líderes de bancada que são os responsáveis. Por pegar aquele... Você nunca vai saber se aquele dinheiro que ele pegou, quanto ele deu, pode ter dado para um ou quanto pode ter dado para outro. Não existe essa possibilidade de saber, a não ser que ele identifique. Eu dei para esse, dei para esse, dei para ele. O presidente do PL disse que não deu para ninguém. Roberto Jefferson falou que não disse, que não deu, deu, mas que não deu para ninguém. Então, deputado, uma outra contabilidade agora, isso da é crise. fundamental e isso nós temos que fazer. Agora, repito, o restante, eu estou até procurando uma fórmula de fazer com que possa ser comunicada à população que alguns deixaram o seu mandato para não perder o mandato por cassação, para poder ser candidato outra vez, para que o cidadão saiba 18 que se ele largou o seu mandato é porque ele tinha alguma razão para largar o mandato e não queria ser cassado. Só uma outra contabilidade da crise. O ministro Márcio Tomás Bastos disse que as crises têm começo, meio e fim, que ele acha que essa crise já passou do meio, que já está indo para o fim. Qual é a contabilidade que o senhor faz dessa crise? Nós estamos no começo, no meio ou no fim? Eu acho que nós estamos ainda no meio dessa crise. Não vou dizer que seja no começo, mas não está no fim dessa crise. Ainda na fila tem muita gente com senha na mão. E não é só por isso, não. É porque nós não chegamos à origem dos recursos. Exatamente. Esse é o elemento fundamental. A origem do recurso. Como é que ele chegou lá? Só pode vir, como o dinheiro não cai do céu, não cria, ele não nasce, não planta. Ele tem que vir de onde? Do poder público. Poder público, quais são os elementos? O senhor ainda tem esperança que isso possa acontecer? Tenho. É fundamental que isso aconteça.
Eu acho que é fundamental que a gente chegue, senão nós vamos estar frustrados. Senão nós vamos só pegar lá quem recebeu e não vamos dizer quem de fato foram os autores desta operação. O Daniel Dantas, eu acho que está na origem disso? Não posso afirmar isso. É uma possibilidade porque as empresas dele andaram contribuindo com a empresa do Marcos Valério em volumes muito altos. Eu não sei se isso é correspondente de fato à publicidade que fizeram ou não. Não tenho os elementos ainda para isso. Mas nós vamos chegar... Mas a briga da telefonia não poderia estar na gênese dessa crise? Pode ter, um dos elementos pode ser sim esse. Pelo menos eu diria que a compra de ações da empresa lá do Lula, do filho do Lula, é por causa daquela briga da Telemar com a Brasil Telecom. Aquela empresa não tinha nenhum interesse em alguém pagar 5 milhões para ter aquela empresinha, a não ser relações públicas, e aí foi uma briga da Telemar com a Brasil Telecom para ver quem comprava antes. Deputado Alberto Gomes, obrigado pela sua entrevista, obrigado a você que está em casa, aos nossos entrevistadores, e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, eu espero que com um pouco mais de voz, para mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado.